crentes fiéis brigam uns com os outros. Isso é uma realidade e é um pecado. Não botem panos quentes, não achem que isso vai embora por si só. É um pecado, tem que ser lidado. E pecado é ladrão da alegria. Pecado rouba a alegria. Então, lá no versículo 2 do capítulo 4, que a gente leu, ele se dirige a essas duas irmãs que tinham discordância na igreja, e elas eram crentes, vocês não podem ter dúvidas, porque ele diz, juntas se esforçaram comigo no evangelho. Fala de todos aqueles que colaboraram com ele, e diz, os nomes estão escritos no livro da vida. E aí ele faz esse apelo aqui, altamente emotivo. Ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Mas veja, no meio de tudo isso, ele continua comandando a alegria como a postura do crente. O crente tem que se conscientizar que toda hora é hora de alegria. Toda hora é hora de alegria, mesmo na tristeza. Parece um paradoxo, não é? Em 2005 eu tive a oportunidade eu nem sei se eu poderia chamar de oportunidade, mas o dever, a obrigação naquele momento falava mais do que oportunidade, de falar no funeral de um primo meu que era um primo irmão, tinha crescido bem mais jovem do que eu, mas eu tinha visto o crescimento dele, nos afinávamos muito. Inclusive morou aqui em Manaus, foi membro lá da Igreja Cidade Nova, e retornando lá para o Recife, ele sofreu um câncer devastador, e em 30 dias ele estava internado em estágio terminal, e morreu eu estava ao lado da cama dele quando ele faleceu, e então o funeral foi no dia seguinte de manhã, e a razão que nós estávamos lá no Recife, a minha família toda, os meus filhos todos ali, era para celebrar 50 anos, bodas de ouro dos meus pais. Tinha um culto programado para a noite. E eu falei no funeral de manhã e falei na ação de graças naquele culto à noite, pelos 50 anos dos meus pais. Ora, o crente é o único que pode conjugar essas duas situações aparentemente contraditórias, mas elas provêm de uma conscientização de que no plano de Deus nós sofremos sim tribulações, aflições, mas a tônica do nosso caminhar tem que ser um caminhar de alegria, um caminhar de esperança. É isso que as boas novas de salvação nos trazem. Abramos os nossos olhos, os nossos corações para ver isso e para incorporar isso em nossas vidas.